Muitos precisam de restauração, precisam ser restaurados, precisam de renovo, de ter mais intimidade com o nosso Deus. Esse é o estudo de número 989 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O profeta Jeremias, ele fez uma oração, ele pediu ao Senhor para que os israelitas fossem restaurados, fossem convertidos ao Senhor, pois somente Deus tem todo o poder para restaurar e para converter o homem. Vamos ao nosso tema: restaura os nossos dias como antigamente. Nosso texto base está no livro de Lamentações, capítulo 5, verso 21, que diz: ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Tem outra versão que diz: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Ele era um homem de Deus, ele tinha comunhão, intimidade, relacionamento com o nosso Deus, com o Deus Todo-Poderoso, e ele foi escolhido pelo Senhor. Ele foi convocado como profeta. Jeremias capítulo 1, verso 5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Jeremias foi chamado, foi convocado pelo Senhor para levar ao povo israelita palavras de juízo. Não seria uma missão fácil, não, pois aquele povo era um povo rebelde, um povo desobediente. Eles viviam da forma que desagradava a Deus e eles eram conscientes disso. Eles se separaram de Deus, eles abandonaram e rejeitaram ao nosso Senhor. Jeremias capítulo 1, verso 16 diz: pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Eles tinham rejeitado ao Senhor, eles tinham sido infiéis, se entregando a deuses, mas olha, deuses construídos por mãos de homens. E mesmo tendo sido advertido pelos profetas, eles não se arrependeram, eles não se voltaram para Deus. Deuteronômio, no capítulo 28, verso 20, diz assim: o Senhor mandará sobre ti maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizeres, até que sejas destruído e sofras repentina ruína. Olha o motivo: por causa da malignidade das tuas ações, pelas quais me abandonaste. O Senhor mandou Moisés falar, advertir o povo israelita antes deles entrarem na terra prometida e por eles serem povo escolhido de Deus, serem propriedade exclusiva e valiosa. Deus os advertiu e os advertiu por muitos profetas, mas eles não se converteram, eles não deram ouvidos às repreensões, às advertências, e eles continuaram nos seus malvados caminhos.
caminhos. Jeremias no capítulo 35, verso 15 diz: do mesmo modo, insistentemente, vos enviei todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações, e não caminhai atrás de outras divindades para as servir, sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Mas o que aconteceu? Todavia não me destes atenção, tampouco me obedecestes. Eles rejeitaram ao Senhor conscientemente, eles quebraram a aliança com Deus, eles se voltaram para falsas religiões, para falsos deuses, se entregaram cultuando aos deuses falsos, fizeram o que era abominável diante de Deus, o que Deus tinha dito para eles não fazerem, eles fizeram. Eles se apegaram ao fato de que lá em Jerusalém tinha o templo do Senhor, e eles acreditaram que todas as advertências de Deus não se cumpriria em Jerusalém, pelo fato de terem o templo que Salomão construiu e dedicou ao nosso Deus. Jeremias capítulo 7, verso 3 e verso 4 diz: assim declara Yahvé Todo-Poderoso, Deus de Israel: corrigi a vossa maneira de ser e proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Não deposites a vossa confiança em discursos mentirosos que apenas alardeiam. Este é o templo de Yahvé, vinde para o templo do Senhor, o templo do Eterno. Eles tinham profanado o templo do Senhor e se apegavam ao fato da construção feita por Salomão estar lá em Jerusalém. Eles podiam olhar exemplos que Deus tinha deixado para eles. Por exemplo, Sansão, um homem que foi consagrado ao Senhor, mas andou de acordo com as suas próprias vontades. Ele não percebeu, ele não notou que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Vamos conferir Juízes capítulo 16, verso 20 e verso 21 diz: acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Sansão não percebeu que o Senhor não estava mais com ele, porque o Senhor está conosco enquanto nós estamos com ele. E grande foi a consequência de Sansão. Ele teve os seus 2 olhos furados e ele foi levado para servir de diversão aos inimigos. Ele ficou como um palhaço para os filisteus, e não foi diferente dos israelitas, que também é outro exemplo para nós. O reino do norte já tinha sido levado para o cativeiro, porque eles tinham abandonado ao Senhor, eles tinham se entregado à idolatria, e eles foram levados para o cativeiro da Assíria. Segundo Reis capítulo 17, verso 18 diz: então Yahvé irou-se sobremaneira contra Israel e os expulsou de sua presença, restando apenas a tribo de Judá. O reino do norte tinha sido levado ao cativeiro da Assíria, ficaram em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e na cidade dos Medos também. Outros povos, a Bíblia fala, foram enviados para habitar Samaria, para habitar outros lugares que pertenceram a Israel, que pertenciam a Israel, como os povos da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e Serfavaim, pessoas que não conheciam ao Deus Altíssimo. Vamos voltar a Judá.
Judá também não obedeceu ao Senhor, mesmo tendo o exemplo tanto de Samaria, do reino do norte, como outros exemplos de pessoas que abandonaram ao Senhor. Judá também não obedeceu ao Senhor, antes rejeitou-o, e foi justamente para esse povo rebelde que Jeremias foi enviado pelo nosso Deus, porque Judá seguiu os costumes pagãos dos povos de Canaã. Judá não aprendeu com o exemplo do reino do norte. Segundo Reis capítulo 17, verso 19 diz: nem mesmo Judá havia preservado os mandamentos de Yahvé seu Deus, mas seguiu os costumes pagãos que Israel vinha praticando. Jeremias profetizou para o povo de Judá. Ele disse que seriam levados para o cativeiro babilônico e ainda lá eles permaneceriam por 70 anos. Ele, Jeremias, estava profundamente compadecido por Jerusalém. Ele sabia tudo o que iria acontecer, porque Deus tinha revelado a ele e ele tinha profetizado ao povo. Pois mesmo aquele povo sendo advertidos, eles não se arrependeram, eles não retornaram ao Senhor e eles já estavam sendo atingidos desfavoravelmente pelo Senhor, porque eles foram levados ao cativeiro da Babilônia em 3 momentos diferentes e Jeremias presenciou. Jeremias, ele orou, ele pediu ao Senhor para ver a humilhação e a desgraça daquele povo. Lamentações capítulo 5 verso 1 diz: ó Yahvé, lembra-te do que tem acontecido conosco, olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Tem outra versão que diz: olha, Senhor, para o nosso opróbrio, para a nossa vergonha, porque eles tinham se tornado motivo de vergonha, de zombaria, de desprezo, e eles estavam cansados daquela situação. Lamentações capítulo 5, verso 5 diz assim: nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos um instante de paz e tranquilidade, porque o juízo de Deus sobre Judá estava se cumprindo. Jeremias sentia tristeza porque eles foram advertidos e eles não obedeceram, eles não ouviram ao Senhor, eles priorizaram praticar a idolatria, eles se distanciaram mais e mais do Senhor e foram oprimidos pelos inimigos. Eles não tinham mais motivos de cantar. Lamentações capítulo 5 verso 14 diz: os anciãos e líderes já não se reúnem junto às portas da cidade, os jovens cessaram a música, eles não tinham mais motivos de se alegrarem, eles não tinham mais esperança. Ainda Lamentações capítulo 5 verso 15 diz: e assim dos nossos corações fugiu desesperada a alegria, nossas danças converteram-se em pranto e lamentações. Eles não tinham mais motivos de alegria, de festejarem, porque a alegria foi transformada em lamento, foi transformada em luto, foi transformada em choro. A promessa do juízo do nosso Deus estava sendo executada pelo Senhor. Jeremias capítulo 25 verso 10 diz: farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. E isto foi cumprido. Jeremias, orando ao Senhor, ele confessou diante do Senhor o motivo do sofrimento daquele povo. Lamentações capítulo 5 verso 16: a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, tudo isso nos ocorreu porque pecamos,
Jeremias confessou o pecado do povo diante de Deus. Toda a glória que Israel teve, que Jerusalém teve, que era a vinda do nosso Deus, caiu por terra. Antes eles eram admirados, agora eles eram desprezados. A glória daquele povo que era o Senhor, mas eles rejeitaram, e a glória daquele povo se esvaiu. De admirados passaram a serem desprezados, passaram a serem desonrados e envergonhados. O pecado era o motivo da desgraça daquele povo, e Jeremias clamou ao Senhor para que eles fossem restaurados, pois o coração deles estavam desmaiados de tanto sofrimento. Imagina o sofrimento daquele povo. Lamentações capítulo 5, verso 17. E por essa razão o nosso coração desmaiou dentro de nós, e as muitas lágrimas toldaram completamente a nossa visão. Quando nós olhamos para o sofrimento daquele povo, nós entendemos que eles foram advertidos, mas eles ignoraram as advertências do Senhor e continuaram andando nos seus próprios caminhos, seguindo e satisfazendo seus próprios desejos. Aí nós nos lembramos de Paulo. Ele nos ensina que o salário do pecado é a morte. O pecado nos afasta de Deus e nos faz sermos pisados pelos homens. Lembra quando Jesus ensina sobre o sal? O sal que não tem sabor, só serve para ser pisado pelos homens. E o que fala? O pecado faz a nossa luz se apagar, mas quando há arrependimento, há restauração. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos em Cristo Jesus a vida eterna, nós temos em Cristo Jesus o perdão dos nossos pecados, e nós temos a restauração da nossa comunhão com o nosso Deus. E no nosso texto base, Jeremias, ele fez uma oração e ele pediu para que o povo israelita fosse restaurado, para que eles pudessem retornar ao Senhor. Jeremias também pediu para que aquele povo tão sofrido fossem renovados, para que a glória voltasse para Jerusalém como antigamente era. Lamentações capítulo 5, verso 21 diz: ó Eterno, restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. É como se Jeremias estivesse falando para o Senhor: só tu tens esse poder de nos restaurar, de nos fazer retornar para ti. E ainda o versículo fala: renova os nossos dias como os de antigamente. Nós podemos pensar quando o povo de Israel, eles se voltavam para o Senhor pelejava a guerra deles, o Senhor dava vitória para eles, o Senhor caminhava com eles. Aí nós podemos perceber que quando há restauração, há mudança de atitudes, e a conversão é o que nos faz buscarmos ao Senhor, pois somente na presença do Senhor seremos restaurados, somente na presença do Senhor seremos transformados, e somente na presença do Senhor nós encontraremos misericórdia e graça. Restaurar significa restabelecer, refazer, reparar, reconstruir e consertar. E o profeta Jeremias sabia que somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é somente Ele que tem poder de restaurar o ser humano. Jeremias capítulo 31, verso 18 diz assim: ouvi claramente Efraim lamentando-se, tu me corrigiste com um bezerro indomado e fui disciplinado, restaura-me
para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Yahvé, o meu Deus. Quando fala no versículo que ouvi claramente Efraim lamentando-se, está falando de Israel, está falando do reino do norte, e somente o Senhor pode transformar o ser humano. Muitas vezes o processo de restauração se dá através da disciplina. Quantas vezes o Senhor nos disciplina para que possamos humildemente buscar a presença dele? A Bíblia mostra que o salmista Asaf, ele também pediu para o Senhor restaurar. Vamos ver, Salmos 80, verso 3 diz: restaura-nos, ó Deus, faze brilhar tua bondosa face, para que sejamos salvos. Asaf pediu para o Senhor restaurar a Israel, e o profeta Jeremias nos ensina que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é misericordioso, e ele nos mostra que ele sabia quem era o Deus que ele servia. Lamentações no capítulo 3, verso 22 e verso 23 diz: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias, ele está reconhecendo que no Senhor há bondade, que somente a bondade do Senhor é o motivo de não sermos consumidos, que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas e a fidelidade do Senhor é grande. O profeta Jeremias sabia que se o povo israelita se voltasse para o Senhor, se arrependesse, eles encontrariam o favor do Senhor, mas eles não se converteram, eles escolheram andar na rebeldia, na desobediência, servindo a deuses feito por mãos de homens. Eles foram infiéis ao Senhor, e mesmo diante do sofrimento, eles rejeitaram o socorro do Senhor. Eu vou começar a concluir que a oração do profeta Jeremias possa ser a minha, possa ser a tua oração, que possamos neste dia pedir ao Senhor para restaurar o povo dele, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas, e a glória é para ele, para a glória do nome dele que nós vivemos, e devemos pedir ao Senhor para nos preparar para o nosso maravilhoso encontro com ele nos ares, ou seja, para o arrebatamento da igreja, que nós possamos dia após dia nos achegarmos ao Senhor, porque é nele que nós vamos encontrar tudo que é preciso na nossa caminhada. É somente nele que nós seremos completos, é somente nele que nós teremos satisfação plena. Hebreus no capítulo 4, verso 16, eu vou concluir com esse versículo dizendo: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Que o Senhor possa restaurar, mas que você possa entender, somente o Todo-Poderoso pode restaurar o seu povo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o Senhor Jesus continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.